Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área, que esse início de semana seja ótimo para todos vocês. Galera, vou comentar vários assuntos aqui, mas não só falar sobre informações e sim dissertar sobre essas informações para a gente debater aqui. E como é uma estreia, né, que tem chat, vocês podem debater, colocar o que vocês pensam, o que vocês acreditam que seja melhor para o Flamengo, porque esse aqui é um canal democrático. Então, para quem não conhece o canal Deco SRN, seja muito bem-vindo e se inscreva. Além disso, deixe seu like, compartilhe com os amigos e acione o sininho de notificação, tá? Vamos falar aí sobre questão de treinador, né? Saiu informação que o Jorge Jesus pode estar fechando com o Fenerbahçe, porque tem muita gente que tá louco para que o Paulo Sousa saia do Flamengo, para que tenha a oportunidade da volta do Jorge Jesus. Eu vou falar sobre essa questão, né? Que o Fenerbahçe está vindo com tudo para cima do Jorge Jesus e falar em cima também do pedido dos torcedores do Flamengo, a minha opinião, do que eu acho, pensando bem esses dias aí, também da questão dessa derrota para o Atlético Paranaense, né? Falaremos também sobre a questão da arbitragem, que é importante, né? Um lance lá do Hulk, que houve uma falta que deram cartão amarelo, se era passivo para cartão vermelho ou não, e a questão da orientação hoje que os árbitros recebem, né, da comissão de arbitragem, né? Houve uma mudança, e aí vai ficar muito mais interpretativo. Cara, então tem muito assunto aqui para a gente debater nesse início de semana. E dar um recadinho aqui para vocês, galera aí de Teresina, estarei presente aí, Flamengo e Alto, será um prazer conhecer a galera daí, hein? Vai ser muito bacana, então quero aí dar um abraço em cada um de vocês, cada amigo aí que nos dá aquela moral, tá? Além desses dois assuntos, arbitragem, treinador Jorge Jesus, né? Também falaremos sobre a questão, né, da folga dos jogadores, muita gente comentando e criticando devido a uma comemoração do Davi Luiz na noite de ontem. Enfim, cara, tem muito assunto aqui, então não perca e vamos debater agora, tá? Então vamos começar aí falando sobre a questão, né, primeiramente do Jorge Jesus, tá? A questão do Jorge Jesus é o seguinte: o treinador não havia escondido de ninguém que estava tranquilo para resolver o seu futuro a partir de maio. Por quê? Porque a partir de agora o Jorge Jesus não receberá, né, depois de maio, não receberá mais salários do Benfica, ficou acordado isso, então ele estava bem tranquilo, ganhando um bom dinheiro, né? Então não precisava trabalhar. Poderia escolher aonde quer trabalhar, né? Então acabou negando. O Flamengo, a gente não sabe realmente qual é a história. Marcos Braz esteve em Portugal, aí houve desencontro, aí falavam que o treinador nunca quis voltar ao Flamengo, por isso que o Marcos Braz e o Bruno Spindel anteciparam a contratação do Paulo Sousa. Enfim, só eles próprios lá sabem o que é verdade e o que não é verdade, tá? Enfim, é complicado pra caramba essa questão, né? Esse debate aí. Então, a gente agora vai dar a nossa opinião, né? Acredito eu que a chance do Jorge Jesus fechar com o Fenerbahçe seja muito boa, né? E algumas informações passadas é que o Jorge Jesus poderia não voltar ao Flamengo enquanto tivesse pessoas no departamento de futebol. Enfim, o que é verdade ou não sabemos. Mas vou ser sincero aqui para vocês. Devido a tudo que acontece, a pressão que o Paulo Sousa recebe, né? E não adianta a gente ver algum tipo de evolução. E se o time der uma regredida, qualquer erro que acontecer, o torcedor vai criticar e vai lembrar sempre do Jorge Jesus enquanto ele estiver livre no mercado. Isso vai acontecer. Sabe o que eu, pensando hoje, acho que seria melhor para que isso acabasse de uma vez por todas? Que o Jorge Jesus voltasse ao Flamengo. Porque seria tanto para o bem quanto para o mal, né? E aí eu falo por quê. Lógico que ele vindo, quero que ele conquiste todos os títulos possíveis. Mas, sendo bem sincero para vocês, vocês acham que pouca coisa mudou de 2019 para 2022?
ou muita coisa mudou? Na minha visão, muita coisa mudou. Dentre as coisas que mudaram, volto a falar para quem já me acompanha há algum tempo, a questão da liderança dentro de campo, da questão da liderança entre os jogadores, que passava muito pelas mãos do Rafinha. O Rafinha mesmo, quando deu a sua entrevista de despedida do Flamengo, ele disse que quantas vezes ele precisou intervir para que a paz reinasse no Flamengo. Então o Jorge Jesus não agiu sozinho. As confusões ou os problemas internos já aconteciam desde aquela época. E aí você tinha uma liderança entre os jogadores que unia todos eles em um prol só, que era a conquista dos títulos, que era o Rafinha, formando churrasco, fazendo pagode, enfim, ele mesmo próprio disse, e o Gabigol e o Felipe Luiz corroboraram com o que o Rafinha disse, Enfim, cara, é uma coisa assim que vocês têm que parar para pensar. Então, não tenho muita certeza, ou não tenho certeza nenhuma do que poderia acontecer com a volta do Jorge Jesus. Muita gente crava que o Flamengo ganharia tudo novamente, mas muita coisa mudou. Muitos profissionais da área da saúde que trabalhavam na época do Jorge Jesus saíram depois de 2019 devido à questão dos salários. Muita gente, devido à sua valorização, solicitou um aumento salarial, que é normal para um profissional do gabarito dos que estavam lá naquele momento. E o Flamengo simplesmente não os valorizou. E aí acabaram indo para o Palmeiras, acabaram indo para o Vasco, acabaram indo para o Botafogo, acabaram indo para vários clubes, e o Flamengo foi perdendo seus profissionais. E na hora da reposição, não foi da mesma altura. E quantos problemas a gente viu de lesões no ano passado, por exemplo, no que está acontecendo nesse ano ainda. Enfim, gente, não é possível que a galera não consiga ver. Mas aí falo do coração, Agora ficar todo jogo, o torcedor, às vezes torcendo para que o Paulo Souza caia, Às vezes é a vontade dele, eu entendo, o torcedor é passional, para ele a volta do Jorge Jesus é sinônimo de vitória. Será que isso vai acontecer novamente? Ou será que uma outra coisa que tem que acontecer para que o Flamengo se torne vencedor? Lembrem que quando Jorge Jesus veio ao Flamengo, ele trouxe o profissionalismo. Trouxe profissionais gabaritados, profissionais exemplares, profissionais excepcionais, que elevaram o patamar do Flamengo. Só que dentro do clube você tinha ótimos profissionais também que acabamos perdendo. Tanto que o treinador quis levar o Tanuri para o Benfica. O que mudou que hoje o Tanuri é muito criticado? Acredito eu que seja as pessoas que estejam atrás dele. Os profissionais hoje, que não são, com todo respeito, tão gabaritados como eram em 2019. Então muita coisa mudou. O Jorge Jesus perdeu alguns profissionais também. Será que eles voltariam a trabalhar com o treinador aqui no Flamengo? Acredito que o Mário Monteiro sim, porque adorou trabalhar no Flamengo. Mas e outros? Pelo que eu soube, 2 ou 3. Será que voltariam a trabalhar com o Jorge Jesus? Gente, é muita ponto de interrogação nessa história toda. E aí é onde que eu quero chegar. O problema não é só treinador. O problema está na estrutura profissional do Flamengo. Quando o Marcos Braz diz que o departamento é todo profissional, ele não está errado. É profissional. Mas são os melhores profissionais da área que estão no departamento médico, por exemplo? A preparação física chegaram 2 excepcionais preparadores. Acredito eu que tenha melhorado a preparação física do Flamengo. As lesões ainda continuam, mas não sei se vocês se recordam, o jornalista André Rocha, do UOL, dizendo sobre a questão do Bruno Henrique, que isso ainda vai assombrar um pouco o Flamengo devido ao mau trabalho feito do final do ano para cá, com a preparação física, o qual o Bruno Henrique teve um problema de tendinite no joelho esquerdo e agora está no joelho direito. E será que ele volta quinta-feira contra a Universidade Católica?
Eis a questão. Outros jogadores machucados, alguns com problemas de lesões musculares. E aí, como é que fica? Então eu torço às vezes, né, que isso aconteça, mas eu nunca vou torcer contra o Flamengo. Nunca fui favorável ao treinador Paulo Souza, até pela característica do treinador. Nada contra a pessoa, mas é um treinador que, para que o sistema de jogo dele funcionasse, teriam que trazer bastante peças, dentre eles volantes que façam o que ele solicita, o que é necessário para o sistema de jogo dele. E o Flamengo hoje não tem esses volantes. Né? O João Gomes muito bem até essa última partida. Né? Espero que ele saiba, né? Estava sendo muito exaltado. Ele é um menino. Espero que depois desse jogo, que ele não foi bem, que ele bote a cabeça no travesseiro e fale, pô, não foi bem nesse jogo. Vamos concentrar novamente? Né? Nem ele, nem Thiago Maia. São jogadores importantes na chegada ao ataque, para ajudar o Arrascaeta, que novamente muito sozinho e dessa vez errando demasiadamente. Por quê? Porque joga sozinho. Lázaro escalado numa posição equivocada, desconfortável, e o Marinho jogando pela ala esquerda. Mas por que ele colocou o Marinho na ala esquerda? Já havia dito isso para vocês anteriormente. Jogador que desse a profundidade para que a bola chegasse ao Pedro dentro da área. O Lázaro é um ala que corta por dentro, mas o Lázaro estava numa situação melhor do que o Marinho, mais adaptado àquela função do que o Marinho. Então, vejo eu que quando o Ayrton Lucas entrar, será um jogador importantíssimo para fazer aquela posição. Então, o Flamengo tem alguns desfalques por causa de lesões. O Ayrton Lucas mesmo chegou machucado, mas assim mesmo, com a chegada do Ayrton Lucas, a entrada do Pablo, a volta do Bruno Henrique, ainda temos carências, como a volância, por exemplo. E aí, como é que fica? Paulo Souza tem que trocar o sistema de jogo se ele não tem as peças ideais para esse sistema? Deveria, mas não faz, porque ele tem o pensamento dele e ninguém o fará mudar. E aí a diretoria foi lá, não o conheceu totalmente, ou conheceu e fez vistas grossas, e trouxe um treinador sabendo de todos esses problemas, provavelmente. Então, a gente chega aonde? Quem são os maiores culpados de tudo isso que está acontecendo? Ninguém fala mais. Agora a culpa é exclusivamente do treinador, que tem sua parcela de culpa sim, e também dos jogadores, que hoje estavam lá comemorando o aniversário do Davi Luiz. Aí muitos vão criticar, pô, mas o Davi Luiz foi poupado e está lá na festa, mas ele não está machucado, está no momento de prazer. Então o treinador, ou então a diretoria, ou o departamento médico deveriam ter colocado ele para jogar, se ele estava apto. E uma coisa que mais me preocupou, isso que me preocupou mais, o Vitinho, por exemplo, que sai no vídeo, está lesionado, esse sim está machucado. Uma lesão séria, grau 2, grau 3, mostra o vídeo lá da Raíssa Simplício, ele pulando. Isso é preocupante, entendeu? Cadê o comando do departamento de futebol? Do departamento médico? Sei que estão no momento de prazer, mas o rapaz está machucado. Já está há muito tempo fora e está fazendo falta. O Flamengo não tem peças ofensivas. Então, gente, quem critica só o treinador, entendo das críticas ao treinador, mas ele não é o maior culpado, assim como os jogadores. Volto a falar isso. E tentei dissertar um pouco, já são quase 15 minutos aí que eu estou falando, para que vocês acabem refletindo. E volto a falar, se o Flamengo não profissionalizar o futebol do clube, continuar amador, e vocês entenderam o que eu falei, o Flamengo fatalmente não conquistará nada relevante. Estou sendo bem realista aqui para vocês. Ou profissionaliza, traga um gerente de futebol, gente que entende, deixa na mão dele, converse, ou então o negócio vai para o beleléu. É isso que vai acontecer. Tá? Então, tentei resumir essa questão aí do treinador Jorge Jesus e colocando alguns problemas do Flamengo. Sendo sincero, às vezes torço para ele voltar logo agora, para acabar com isso e o pessoal ver que o problema não é só treinador, é o que eu estou falando, é a estrutura do futebol do Flamengo, que é amador. Falando no futebol, vou
continuar no futebol, mas aí vou falar da representação do Flamengo junto à CBF. Por que eu estou falando disso agora? Veio o lance do Hulk contra o Coritiba, que ele dá um chute no jogador por trás e a central de arbitragem, né, através do PC Oliveira, diz que não teve intensidade, então não havia necessidade de dar o cartão vermelho para o jogador. Tenho certeza que se fosse o Gabigol fazendo o mesmo lance, ele seria expulso. E aí que há o problema, né? Que a gente vai falar agora da arbitragem no futebol brasileiro. Eles estão sendo orientados para não parar o jogo o tempo inteiro, não dar qualquer tipo de falta. E aí vai de cada um, né? Ou estou enganado? Então a CBF deu uma orientação. Querem que o jogo prossiga. Então vai ter interpretação de cada um dos árbitros. E a gente tem certeza que a interpretação nos jogos do Flamengo serão diferentes, né, meus camaradas? Muita gente acha que foi pênalti do Isla, outros acham que não, aí não vem o caso. Tenho certeza que se esse pênalti do Isla fosse em um outro jogador, fosse a favor do Flamengo, desculpa, tenho certeza que não marcariam. Porque vem a questão da interpretação. Volto a falar, o Klaus, nesse jogo, usou várias interpretações. Teve falta pior durante o jogo, até de jogador do Flamengo, que ele não deu a falta, mas lá no pênalti ele deu. Então, cadê a interpretação? Cadê seguir a mesma questão que ele começou desde o início da partida? Não seguiu. E isso me preocupa, porque o Flamengo continua fragilizado na CBF. E vão pintar e bordar. Quanto para o Atlético Mineiro, por exemplo, vão fazer vistas grossas, com o Flamengo segue o jogo que está tudo normal. E essa é a preocupação. Então, volto a falar, diretoria, acorda. Landim, está na hora de profissionalizar o futebol. Sabe por quê? Porque senão a gente não vai a lugar nenhum. Tá? Então, tentei fazer um mix aí da arbitragem, também da questão de treinador, falando novamente uma coisa que às vezes muita gente não tem coragem de falar, que eu falo o tempo inteiro de diretoria e muita gente não fala. É mais fácil culpar o treinador, os jogadores, né? Mas as coisas vêm lá de cima, não é mesmo? Então a grande questão está aí, gente. Reflitam tudo isso que eu estou falando nesse vídeo de agora, né? E para a gente terminar aqui, né, falar mais dois assuntos, tá? Sobre Universidade Católica, que é o próximo adversário do Flamengo, empatou no Campeonato Chileno por 1-1 contra o Colo-Colo, tá? Fizeram 1-0 com o São Pedro, depois ele foi expulso e o Colo-Colo empatou. Informação sobre Ayrton Lucas, está sendo preparado para jogar o mais rápido possível. Havia falado que seria contra a Universidade Católica, mas ainda não há essa certeza de que o Ayrton Lucas irá estrear contra a Universidade Católica. Louco para que esse rapaz estreie, que tenho certeza que irá cobrir um sério problema que nós temos hoje, que é naquela ala esquerda ali, onde que precisamos dar profundidade. Uma última informação, né, do Fla Base, o Flamengo contratando o Levi Cavani, jovem promessa do futebol brasileiro, artilheiro da Dani Cup Sub-11, considerado um dos melhores da geração 2011 do Brasil. O meio-atacante Levi Benjamin é o novo contratado do Flamengo. O jovem natural de Camaçari, na Bahia, começou a jogar futebol com 5 anos. Sua primeira escolinha foi a do Diamante, time da sua cidade. Levi, também é chamado de Cavani, foi monitorado pelo departamento de scout do Flamengo. Tá? A competição aconteceu esse ano em Salvador. O jovem artilheiro o jovem foi artilheiro do torneio com 10 gols pela equipe de Calheiros, na Bahia, né? E campeão da série bronze. Tá? Antes de atuar pelo Calheiros, já também teve passagem pelo Bahia por 6 meses, porém não permaneceu. O Clube do Nordeste até acionou com a ética, buscando não liberar a promessa do futebol brasileiro. No entanto, o atleta acabou saindo, se destacando na Dani Cup. Os pais de Levi Benjamin, receberam contato de observadores do Flamengo, Grêmio, Palmeiras e Fluminense. Na escolha de qual clube atual, o garoto preferiu vestir as cores rubro-negras, por ser um sonho desde criança, quando começou a jogar bola. Tá?
há alguns dias atrás, Levi foi até o CT do Ninho do Urubu com essa estrutura e ser avaliado pelos profissionais do Fla. O jovem impressionou por seu porte físico e também pela habilidade. O garoto agora organiza, junto com seus pais, para morar de vez no Rio de Janeiro. O seu empresário é o ex-zagueiro que passou pelo Flamengo, um Jean, né? Interessante. Tá bom, gente? Então é isso aí. Tá? Hoje foi um nível de informação com debate e eu gosto disso aí, nessa resenha logo de manhã, de 7 horas da manhã, para a galera que está acordando, saindo para trabalhar e nos acompanhando aqui, tá? Daqui a pouquinho temos a resenha do De Cara com Deco, no 1h30 da tarde, conto com a audiência de todos vocês. Fiquem com Deus, até mais tarde, saudações rubro-negras. Reflitam, volto a falar, se não tivermos profissionalismo no departamento de futebol, nada andará, tá? Não adianta trocar treinador, não adianta culpar jogador. Se lá em cima não há comando. Valeu? Abraço a todos. Se inscreva aqui, deixa o like, compartilha com os amigos. Tamo junto, saudações rubro-negras.